Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 13 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França, no PSB, Partido Socialista Brasileiro, e que é candidato a vice-governador do estado de São Paulo, na chapa liderada pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Também participa do programa de hoje como comentarista o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do semanário BocNews. Muito bem, no programa de hoje nós vamos debater os temas fundamentais para o estado de São Paulo, como saúde, educação, habitação, segurança pública, mobilidade urbana e também temas regionais relevantes, como é a questão do Porto de Santos, o maior da América Latina, o futuro do Porto de Santos. Debater, inclusive, a centralização excessiva nas decisões portuárias em Brasília, restando ao Estado nenhuma participação. E, na verdade, o nosso convidado é candidato a vice-governador de São Paulo e, por isso, nós vamos saber os compromissos, as propostas, as iniciativas e projetos do deputado federal Márcio França, caso se eleja vice-governador de São Paulo. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do terceiro encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer "Eu sou do Santa". Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 13 de agosto, e recebendo hoje com muito prazer o deputado federal Márcio França, que é candidato a vice-governador do estado de São Paulo, na chapa liderada pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB. E nós gostaríamos de começar essa entrevista, deputado, abrindo o programa, porque esse faz parte de um ciclo de entrevistas que o Jornal em Foque e o Grupo em Foque de Comunicação estão promovendo desde o início da semana com os candidatos da nossa região metropolitana da Baixada Santista, como é o seu caso, candidato a vice-governador de São Paulo. E nesse sentido, deputado Márcio França, por que é que o senhor quer ser vice-governador do estado de São Paulo? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Chalub, bom dia Chico. Olha, algumas pessoas fazem política meio assim, por acaso, não é? Quer dizer, caem numa situação eleitoral, e são pessoas que já fazem uma atividade profissional qualquer, acabam se notabilizando e se candidatam, se elegem uma vez e às vezes não fazem disso uma profissão, uma carreira. E, normalmente até são elogiados por isso, né?
No meu caso, eu dediquei a minha vida a fazer política. E por isso, a política tem uma carreira, uma espécie de uma escadinha. Você tenta cumprir todas as jornadas para chegar ao mais alto grau da carreira. Na minha ideia, quando eu imaginei vereador lá atrás, um dia eu sonhei em ser governador de São Paulo. Para ser governador, um dos trajetos é você ser vice. Sim. Porque aí você fica próximo da possibilidade de disputar o governo. Então, quer dizer, eu quero ser vice-governador. Primeiro porque eu acho que a nossa região, eu viajo muito no estado de São Paulo. E com todas as qualidades que a nossa região tem, a gente percebe uma distância muito grande de todo o litoral em relação ao interior de São Paulo. O interior está muito na nossa frente, em diversas áreas. Na economia, basicamente, a pujança do interior é muito diferente do litoral. A gente tem a vantagem de ter o mar, que é bonito e dá um ar assim gostoso para quem vem, né? Mas é muito diferente a atividade econômica, o padrão de renda do litoral em relação ao padrão de renda do interior. E na minha visão, isso se dá por falta de força política. O governador é um homem que tem ajudado bastante o litoral de São Paulo, com obras importantes, mas é claro que pode ajudar muito mais. Sim. E a minha presença na chapa vai garantir à Baixada Santista alguém que vai ficar ali muito mais próximo do governador, ajudando, interferindo, pedindo, reivindicando para a nossa região. Eu me recordo que o VLT, que é essa obra importante que tem aqui hoje entre Santos e São Vicente, que é uma obra de talvez uns 30 anos de luta para se chegar nela, né? Verdade. É uma obra que ela vai ser feita por um trecho e vai ainda depender de novos recursos para esticar esse trecho até Praia Grande, esticar até Mongaguá, Itaém, Peruíbe, depois Guarujá e Bertioga. Quer dizer, ela pega um trecho e o restante é força política. Então, eu vou basicamente nessa ideia. Primeiro, dentro da carreira política, almejando um dia ser governador, eu achei que esse caminho era mais curto para chegar a esse intuito. E no segundo, porque acho que o governador é o melhor candidato que existia entre aqueles que estavam como candidato. A única alternativa que poderia ser melhor que essa é se eu pudesse ser o candidato. Mas, de verdade, eu não tinha força política para ser candidato. O nosso partido, embora com alguns méritos, não tem tamanho ainda no estado de São Paulo para uma disputa. São Paulo são 645 cidades, a gente tem 30 prefeituras importantes, mas ainda muito cru para você ir para uma disputa quando já tem 3 candidatos fortes na disputa, né? E eu achei que, assim, a convivência com o governador Geraldo, eu fui secretário de Estado, eu tenho uma relação herdada da relação que tinha com Mário Covas. Covas foi muito importante na minha vida pessoal. E eu achei que essa era, digamos assim, a opção melhor para mim e para o Estado de São Paulo. Muito bem. Humberto Sallubi, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputado. A questão da política, o senhor colocou que o senhor fez uma carreira política e, de certa forma, acho que de maneira geral, a visão da população, até um certo descrédito, um certo desânimo em relação à política, talvez porque a ideia que se tinha inicialmente com a volta da democracia para o país era que todos os problemas dos brasileiros poderiam ser resolvidos, todos os problemas do cidadão seriam resolvidos a partir de uma participação política, em que a gente pudesse exercer o voto livremente, em que as pessoas eleitas poderiam resolver os problemas. E o que se viu, na verdade, ao longo do tempo é que houve um certo... frustração. Se perdeu um pouco na ideia, tendo em vista que a gente tem acompanhado muitos casos de corrupção e a falta de programas dos partidos, quer dizer, não é respeitado. E no caso do PSB aqui em São Paulo, né, mais um exemplo, não diria que só é o único exemplo, de que vai acontecer essa coisa, porque em nível federal nós teremos, né, um alinhamento com o candidato Eduardo Campos, na verdade, e aqui em São Paulo existe essa coligação com o PSDB, né? Como é que o senhor vê essa questão da política, até porque o senhor fez uma carreira política, está fazendo uma carreira política, pretende ser governador de São Paulo, como está colocando agora, né? Como é que o senhor vê essa questão? Como é que é possível melhorar a imagem do político em relação à população? Eu acho que basicamente com bons exemplos, né? Os bons exemplos é que fazem as pessoas seguir e admirar. Quando você tem a chance de ter o exemplo, se você frustra a possibilidade do bom exemplo, a pessoa fica chateada e desacreditada. De maneira geral, a gente tende no Brasil a ser um pouco assim emocional. É da índole do brasileiro ser emocional. A gente tem a tendência, meio assim, talvez empurrada por esse circuito americanizado que a gente vive,
de que aqui nada dá certo, aqui tudo é muito ruim, que aqui não sei o que lá, se fosse em Miami era mais bacana. Quando você vê uma pessoa falando inglês do seu lado, você sempre acha que ela é mais inteligente que você. É uma síndrome que se tem de achar que a gente é um pouco inferior, né? Eu tenho alguma restrição a esse pensamento por uma razão. O Brasil, ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, foi o único país da Terra a fazer uma transição super bonita. Nós tínhamos um regime de ditadura. Vamos cortar aí, né, que é o tempo que eu vivo, os últimos 40 anos, né? Quer dizer, tenho 50, quer dizer, há 40 anos atrás o Brasil vivia sob ditadura. Não tinha nem discussão política, né? A gente fez a transição para a política na democracia, sem derramamento de sangue, sem briga, sem bomba, sem grandes, não teve um grande conflito. E basicamente se fez isso pela política. Foi o MDB, na época, que conseguiu produzir esse grande processo de transição. Foi um ciclo importante de 20 anos. Sim. Esse ciclo, ele se esgotou em si próprio e produziu dele próprio um novo ciclo, que foi um ciclo onde havia aquela inflação galopante, 60% ao mês, que pessoas mais jovens nem sabem o que quer dizer isso. E você está na fila do supermercado e o cara todo dia colocando um preço novo, no Collor chegou a ser 79% no mês de inflação, né? O maior exemplo, deputado, me permite, era a compra de freezer. A compra de freezer no Brasil começou por conta da inflação. Como eu fiz, fui fazer campanha na Bolívia. E uma vez na fila do aeroporto, a passagem mudou 2 vezes de preço durante a fila. A inflação era 1.800% ao mês. Então, aquela inflação era uma coisa maluca. E foi preciso a interferência da política, na época com o PSDB, que veio para o governo, Fernando Henrique, enfim, implantou regras importantes que estancaram a inflação, criaram um novo sistema financeiro. O sistema bancário do Brasil é exemplo do mundo todo. Foram vários bons exemplos. Criou-se a lei de responsabilidade fiscal, que encravou nas prefeituras, estados, algumas regras que não existiam, e foi importante. Mas também foi um ciclo que deixou uma montanha de gente de fora. Veio um terceiro ciclo, um ciclo do PT. Um ciclo de inclusão social importante. Milhões de pessoas ascenderam nitidamente para uma outra faixa. Gente que estava abandonada, que estava morrendo de fome, que estava desesperado, que a gente nem percebia que ela existia, porque estava longe, mas ela existia. Claro. E esse terceiro ciclo veio, mas ele também se esgotou. Na nossa visão, o ciclo que as pessoas hoje pedem, que de certa maneira a frustração leva a perceber, é que as pessoas querem qualidade no serviço público. Basicamente é isso. Quer dizer, menos do que a corrupção, a pessoa está em busca de qualidade no serviço público. Quer dizer, ela quer saber o seguinte: por que eu tenho que pagar um plano de saúde se eu já pago o INSS? Por que eu tenho que pagar uma escola particular se eu já pago os meus impostos? E esse novo ciclo vai precisar de um outro componente para poder produzir, que a gente aposta que seja o Eduardo. Agora, deputado, como melhorar, tornar os serviços públicos mais eficientes, mais eficazes, que é o que todos nós desejamos, diante de um ano que se apresenta como muito difícil? A economia no Brasil claudica, patina, nós vamos ter provavelmente reajustes consideráveis no setor de energia elétrica, no setor elétrico do país, na questão dos combustíveis, enfim, cujos preços estão sendo simplesmente segurando. Quer dizer, como conciliar, quer dizer, como compatibilizar, Humberto, quer dizer, essa necessidade de eficiência com os serviços públicos com um corte nos gastos públicos para garantir, enfim, toda a... E também como compatibilizar o modelo de funcionalismo atual, né? Sim. A gente nota também o funcionalismo muito desestimulado até em função de baixos salários, de poucos incentivos. Como é que é possível mudar isso? Olha, parece assim um pouco nas nuvens, meio sonhático, está na moda essa palavra, né? Na minha relação fica sempre na moda, sonhático. Nefelibata, como se fala no direito, né? Quem voa nas nuvens. Parece nas nuvens, mas eu acho que isso é muito rápido. Eu assisti isso ao vivo e a cores, pessoalmente. Eu fui prefeito de uma cidade que as pessoas tinham a sensação que nada funcionava, que tudo era triste, que as coisas eram cinza, que a cidade não tinha solução, que tinha um burro enterrado não sei aonde da praia, que o Martim Afonso, não sei. E eu vi acontecer as coisas rapidamente a partir de um movimento do exemplo. O exemplo de quem estava na gestão. Quer dizer, é claro que eu também errei, mas eu tenho a impressão que acertei muito mais e as pessoas rapidamente, vocês foram testemunhas de assistir o que aconteceu, né? Quer dizer, eu digo o seguinte: a mesma energia que gira no negativo, ela também gira no positivo. Basta ter a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Então,
embora seja realmente um quadro atual muito difícil, aparentemente, nós temos assim, a inflação a 7, a economia com 1, os juros altos, quer dizer, tudo mais ou menos negativado e uma sensação de que a coisa vai dar errada. Mas eu recordo, você vai ver agora, alguns meses atrás, o episódio da Copa. Nós chegamos até a boca da Copa e todo mundo falando, você vai ver na Copa, hein? Na Copa, isso aqui vai dar um problema, vai ser caos em todo lugar. E começou a Copa. Daqui a pouco começou, não, a Copa não está indo tão mal. Daqui a pouco, não, a Copa está indo bem. Olha, daqui a pouco a Copa é a melhor das Copas de todas as Copas do mundo. E o brasileiro já orgulhoso colocando as bandeiras na rua. É uma mudança rápida. O problema é quem comanda. No caso lá, nós estamos nos agarrando naquelas escalações do Filipão e no golzinho mirrado lá do Neymar, enfim, quer dizer, nós fizemos o máximo que deu do otimismo. E tentamos até nos agarrar naquela seleção que não era a mais apropriada para ganhar. Veio a frustração na sequência com o 7-1. Mas podia não ter sido. Se a gente desse outra sorte, uma coincidência, enfim, podíamos ter ido até o final, ganhado a Copa, e a sensação seria que o Brasil estaria na euforia. Ou seja, o sentimento de positivo e negativo, ele é rápido. O que eu acho que acontece é que para você produzir esse sentimento da mudança que vocês estão propondo, funcionalismo, economia, as tais reformas que todo mundo pensa assim, parece que elas são impossíveis de serem aprovadas. Uma reforma tributária parece impossível de ser aprovada. Não é nada impossível. Um só presidente da República, se tiver boa vontade com o apoio do Congresso, ele faz isso em 2 semanas. Na porta do Congresso, quando no ano passado as pessoas foram lá e quebraram tudo, lembra aquela multidão? Nós aprovamos tudo em uma semana, aprovamos 20 projetos que estavam lá parados há 20 anos. É pressão. Agora, a pressão exercida pelo bem. E essa pressão exercida pelo bem só pode ser feita se houver pacto. E só tem condição de produzir pacto quem consegue conversar com os dois lados. O Brasil tem 2 lados na política. Tem o PT, que é o partido mais forte do país, e tem o PSDB, que é o partido de oposição mais forte do país. Eles têm excelentes quadros dos dois lados, mas eles não têm a maioria. Então, para poder compor a maioria, eles se juntam com o que tem de pior na política. E quando eles se juntam, o pior acaba comendo o melhor. É muito comum também isso. Quer dizer, o lado negativo engole o positivo. Só haverá chance de fazer um pacto quem conseguir juntar os melhores dos dois lados. É a nossa previsão que possa ser feita pelo Eduardo. Agora, deputado, o senhor colocou que a sua intenção, deixou claro, pelo menos, que eu entendi, pode ser que eu esteja errado, que o senhor pretende realmente continuar a carreira a possibilidade de o senhor ser vice agora, até com grande chance, porque as pesquisas indicam favoritismo. É que esse negócio da grande chance eu aprendi que é melhor esperar o eleitor... De qualquer forma, né? E o cargo de vice, a bem da verdade, ao longo da história, é um cargo de certa... De expectativa. De expectativa, e é um cargo que não é muito visado, até porque tem uma certa descrição, o que aparece mais é o governador. Como é que o senhor pretende, pensando, que o senhor deve estar pensando nisso, né? Não é possível, né? Como é que o senhor pretende se notabilizar nesse período para poder ganhar uma visibilidade que lhe permita concorrer a um cargo de governador? Deixa eu agregar uma pergunta a essa do Humberto, deputado, que é a seguinte: o senhor vai ser vice-governador de fato ou o senhor pretende, se eleito for, assumir, por exemplo, uma secretaria de Estado, como o senhor já foi secretário? E é comum que vices assumam determinadas secretarias, enfim. Ou o senhor pretende se dedicar exclusivamente à vice-governança, preparando o caminho para ser governador? Olha, a vantagem de você ficar mais velho, como dizia a doutora Arraes, é que a única vantagem que o tempo conserta é a inexperiência. Você vai ficando mais experiente, né? Sim. Então, você deixa a sua ansiedade de lado para deixar que os fatos meio que se acomodem. Eu estou aprendendo a conviver com essa condição. Eu nunca passei por uma campanha que nem essa. Uma campanha que você não faz a campanha para si próprio, você faz a campanha para o outro, né? Indiretamente. Claro, quando as pessoas digitarem lá 45 para governador, vão ver na urna o meu rosto, que está junto com o do governador Geraldo Alckmin, né? Mas, enfim, é uma campanha que ele é o protagonista da cena. A primeira relação que eu acho que você tem que ter, você tem que ser leal a quem te deu essa oportunidade. Porque, ao contrário do que você falou, Chalub, a vice pode não ser uma coisa de grande expectativa quando você é vice de alguém que tem pouca chance. Quando você é vice de alguém que tem muita chance, num estado que equivale a 2 vezes a Argentina, é muita expectativa. O São Paulo é equivalente a um Canadá e meio. Então, você ser governador de São Paulo é como se você fosse o presidente da República estaria entre os 30 maiores países do mundo, né? São Paulo é uma coisa impressionante, o tamanho, a força, o poderio. E é claro que estar perto já é uma coisa importante. Segundo, estar perto de uma pessoa
com o calibre do Geraldo Alckmin, é outra coisa interessante, porque ele é uma figura diferente das políticas normais. Ele não é um homem luxuoso, não é um homem arrogante, não, ele é ao contrário, ele é famoso pela simplicidade. As pessoas, aliás, é uma das críticas que fazem a ele, que ele é muito voltado ao próprio Estado, às coisas do Estado, ele é um grande gerente das coisas menores, ele toma conta de quanto se gasta no dia a dia. Eu ontem, estava com ele anteontem, e eu vi ele saindo da sala e apagando as luzes antes de sair da sala, do Palácio do Governo. Ele é assim. Isso é um aprendizado para a gente, porque a gente vive num outro mundo, acha que isso não existe. Existe, né? Ele é assim. E eu acho que desse jeito, com essa simplicidade dele, ele é o homem vivo, aliás, vivo não, ele é o homem de toda a história do Brasil, que mais vezes foi governador de São Paulo. Já hoje, 3 vezes governador. Sim. Se ele for reeleito, ele será a 4ª vez. Então, ele tem alguma coisa, claro, a ensinar. E a convivência com ele permitirá que eu possa aprender muito mais do que eu sei hoje, né? Em especial quando ele fala de São Paulo. Eu fui a um debate com ele essa semana, na segunda-feira, no Estadão. E você sabe, você vai para um debate, estava sentado na frente ali, jornalistas sempre com esse, olha, uma pegadinha. O conhecimento que esse moço tem de São Paulo hoje é um negócio impressionante. Assim, ele constrange de tanto conhecimento. Eu fiquei pensando assim, se eu fosse candidato a governador contra ele, eu não teria condição de disputar. Porque ele sabe tudo sobre todos os lugares. É muito conhecimento. Claro, ele está há muito tempo, ele aprendeu. E, portanto, vai dar chance de eu poder conhecer mais. Porque quando eu fui prefeito de São Vicente, Chalub, eu, antes de ser prefeito, eu procurei ter na cabeça, alinhavado, o que eu ia fazer. Para não acontecer o que está acontecendo lá agora. Que o sujeito, na verdade, cai meio de gaiato e aí não sabe o que está fazendo. Então, demora para cair a ficha e até rodar já passa 2 anos. Se você não se preparar, você tende a dar errado. Quando, por exemplo, ele vai fazer debate amanhã, quinta-feira, na televisão, acho que é na Bandeirantes. Então, essa semana, eu estava com ele lá. Ele assistindo o debate da Bandeirantes de Minas. 2 horas de debate. Ele assistiu pessoalmente na minha frente. O debate inteiro de Minas. Ou seja, uma pessoa que se prepara para cada um das suas tarefas. Eu acho isso importante. A gente aprender a se disciplinar para isso. O político é meio desorganizado. O Aldo Rebelo fala que o político é desorganizado porque a política desorganiza a gente. Porque você está aqui, de repente surge uma coisa nova, tem que sair correndo e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, ele é muito organizado, assim como o Eduardo. Por isso que eu vi afinidades entre os dois, entre o Eduardo e entre o Geraldo. Eles são estudiosos. O Eduardo está vindo falar sobre a questão do Porto hoje aqui. Pode ter certeza que ele não chegará aqui surfando na história. Ele vai chegar conhecendo um pouco do assunto, falando sobre o assunto. Isso passa para as pessoas uma credibilidade. Não passa a sensação de você estar chutando as coisas. A questão do Porto, o que o senhor recomendaria para o candidato Eduardo Campos, no seu ponto de vista e pela sua experiência, que até como político regional, já tendo sido prefeito, o que o senhor recomendaria a ele? Que ele pudesse abrir mais a participação regional na administração do Porto? Que ele mantivesse da mesma forma? Ou que ele nomeasse pessoas ligadas à região que tem entendimento? Mas olha, deputado, você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. 31º Jogos da Unisanta, a maior competição esportiva universitária do estado. Acompanhe ao vivo de segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite, direto do Poliesportivo. Resultados no santaportal.com.br. Jogos da Unisanta. É emoção do começo ao fim.
Realização Universidade Santa Cecília. Apoio Atrifiat em Santos e São Vicente. Papelaria Jambo, líder em economia, qualidade e variedade. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 13 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é candidato a vice-governador do estado de São Paulo, na chapa liderada pelo governador Geraldo Alckmin. Também participa como comentarista o colega jornalista, professor Humberto Chalub, que deixou no bloco anterior, deputado, uma questão com relação ao Porto de Santos. O que é que o senhor recomendaria ao candidato do seu partido à presidência da República com relação ao Porto de Santos? O que é que seria modificado? Na maioria das vezes, ele vai ter uma facilidade, o Eduardo, se for eleito, porque quando você pega um governo muito ruim, quando você vai assumir, quase tudo que você faz é fácil, é fazer o contrário do que foi feito. Né? Quer dizer, o que ela fez? Ela, a presidente, tinha a mesma coisa do restante que eu falei há pouco. O Fernando Henrique tinha feito uma lei que estava em vigor durante 20 anos, que foi discutida durante 2 anos. Todo mundo palpitou. Era uma lei nitidamente avançada. Vários países copiaram essa nossa legislação, a lei anterior dos portos. Sim. A presidente Dilma veio na sequência, resolveu mudar a lei, não consultou ninguém, fez através de medida provisória. Fez de um instante para outro, consultou uma única pessoa, Eike Batista, o advogado do Eike Batista, que redigiu a medida provisória. Disse isso no Valor Econômico. Ele fez isso. O rapaz que faliu todas as suas empresas. Ele redigiu a nova lei dos portos. O que aconteceu? Os portos do Brasil pararam. Tudo que está feito hoje é errado. Ela centralizou toda a gestão de volta, ela travou todos os investimentos, não há, nem quem está dentro ficou bem e nem quem está fora não conseguiu entrar. Então, o que eu recomendaria? Primeiro, que ele colocasse... Revogasse a lei? É claro, no dia seguinte. Revogasse a lei para voltar a vigir a lei anterior, porque nós brigamos muito no Congresso para não aprovar, levamos 72 horas de votação, foi a maior votação da história do Congresso, né? Tentando impedir. Ela nunca ouviu um parlamentar, essa moça, nunca ouviu um parlamentar. Veja, eu estou sendo crítico, mas eu não acho ela uma pessoa desonesta, acho a pessoa íntegra, ela é uma mulher honesta. O problema é o seguinte, ela é despreparada para a função que ela está exercendo. E do jeito que ela fez, ela acabou prejudicando, não só nessa área, em outras, porque a economia está assim, a área elétrica, tudo que ela mexeu de maneira atabanada e de verdade ela complicou. Nesse caso do Porto, e em todos os outros, a primeira regra, você devia colocar na gestão desse negócio alguém que fosse minimamente ligado ao assunto. Pode ser um político, mas tem que ser um político ligado ao tema. Não pode colocar uma pessoa lá que nunca mexeu com esse assunto. Esse ministro que está aí, esse senhor que está aí, o César Borges, por exemplo, coitado. Ele foi governador da Bahia, tem já uma larga idade. Ele jamais mexeu com esse tema, nunca ouviu falar. Ele estava num outro ministério. Estava lá na vidinha dele, de repente tiveram que trocar o ministério para acomodar um partido e falaram, não sobrou nada para você, vai para os portos, como se fosse assim, é o que sobrou aí para você. De consolação. Ele chegou lá faltando agora 7 meses, 8 meses, você acha que um sujeito vai aprender? Não vai, claro que não vai. Então, no fundo, assim, é uma coisa feita ao contrário do que eu disse agora há pouco do Geraldo, do Eduardo, que se prepara para a coisa. Quando você se prepara, dá certo. Quando você não se prepara, é muito difícil dar certo. Então, o que ela fez foi tudo errado. Acho também, se você tiver a chance de colocar, o Eduardo tem defendido isso, as agências de controle no Brasil, ANTAC, ANAC, tudo que você conhece aí de agência de controle, elas são escolhidas politicamente e de maneira errada. Como é que funciona? Os partidos pressionam, o presidente da República vai lá, nomeia alguém indicado por um partido e via de regra, em conluio com as empresas privadas, que vai para lá para gerenciar as relações públicas e privadas dessas. É claro que não pode dar certo. O sujeito vai lá trabalhar para alguém. Então, o que tem que ser feito? Escolha para o Red Hunter. Como já é feito no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando nós passamos por lá, o sistema é feito automaticamente, ou seja, você abre o edital, digamos que vai abrir uma agência de comunicações, a Anatel. Então, você abre a agência, um profissional da área de comunicação que está há anos, que é professor da área, enfim,
acha que ele é capaz para isso, ele se inscreve, passa por um comitê de busca, seleciona os principais nomes, vai para uma banca, examina os três principais, vão para o nome do presidente da República e ele então escolhe. Mas quer dizer, deputado, faz um afunilamento, entendeu? Como é que um presidente não fica submisso aí aos desejos do Congresso? Porque a desculpa sempre é aquela, a boa intenção, quando chega no Congresso, já foi deputado, e tem os acordos de partidos e cada candidato, cada deputado quer colocar um primo, um parente, um amigo no ministério. Como é que... Isso é a mentira que todo mundo fala. Isso é aquela história do regime da segunda-feira, que o senhor fala, que eu falo, todo mundo fala, que você já sabe que é mentira. Que na segunda-feira você vai começar a fazer regime, que na segunda-feira você vai começar a correr. É mentira, isso é mentira. Isso são aquelas coisas que manga com leite morre. São aquelas coisas que todo mundo fala, mas é mentira. Não é verdade que o presidente da República fique submisso ao Congresso, não é verdade. É o contrário. O presidente da República tem muito poder. Se ele tiver força política, ele aprova o que ele bem entende. Agora, é claro, o Congresso é importante ser ouvido. Mas, deputado, é preciso assegurar a chamada governabilidade. Sem isso, não se governa. Nós temos exemplos também no sentido contrário. E são recentes, de presidentes que tentaram, enfim, afrontar o Congresso, empeitar o Congresso e foram quais são os exemplos? Bom, o Fernando Collor de Mello. Isso não é, sinceramente, não é exemplo. Sim, porque assim, é um sujeito... Mas aconteceu. É um exemplo despreparado, um acaso, uma luz que soltou. Eu estou dizendo o seguinte, se você tiver o político certo, no momento certo e preparado para governar o país, ele certamente se relaciona com o Congresso no tom que tem que ter. Porque tem um tom certo. O tom é você respeitar o Congresso, ouvir o Congresso. A maioria do Congresso não é feita de gente desonesta. É claro que passa a sensação que é, mas não é verdade. A maioria não é feita de gente desonesta. A maioria é pessoa que quer... Agora, o que cada um quer fazer é participar, por exemplo. Eu fui líder de uma bancada com 74 deputados. 74 deputados. Era a terceira maior bancada do Congresso. Eu não era do PT, mas o presidente Lula me ouvia para eu dar minhas opiniões. Eu me sentia importante, eu me sentia... Olha, a criação do Ministério dos Portos foi uma sugestão minha, então eu me sentia importante. Eu não precisava ter um cargo indicado por mim, mas eu me sentia importante. Agora, a pessoa que não ouve ninguém, que já sabe de tudo, que é autossuficiente... Mas veja, deputado, um tema que todo mundo é a favor, não há ninguém contra, nenhum político é contra, reforma política. Todo mundo é a favor, todo mundo tem sugestões, dá palpite, acha importante. O presidente Fernando Henrique tentou uma constituinte exclusiva para a reforma política, não conseguiu. O presidente Lula tentou, não conseguiu. Enfim, reforma política, por que não sai? Desculpe, mas também não é uma meia-verdade. Sabe quantas nós já aprovamos? 3. Eu aprovei 2. Eu, como deputado, já aprovei 2 reformas políticas. 2. A lei que está em vigor hoje é uma reforma política. Nós mudamos 2 vezes já. Mudamos regras diversas. Mas agora, os temas fundamentais não foram abordados, deputado. Voto distrital. Financiamento público de campanha. Coincidência de mandato. Vamos por etapa. Voto distrital. Já foi votado. Foi contra. O brasileiro votou contra. É plebiscito. Foi plebiscito. Agora, o que você quer é o seguinte, que a vontade da minoria vença a maioria. A maioria já decidiu, ela é contra voto distrital. Agora, eu sei que há um povo importante que acha que é a favor, mas a maioria já decidiu que é contra. Então, isso não é assim, não adianta a gente querer forçar que as pessoas mudem. É como, por exemplo, se você perguntar hoje, olha, porte de arma, tem muita gente que é a favor, mas o povo já disse, a maioria é contra, então ficou contra. Então, várias alterações foram feitas, e as que têm que ser feitas, o que tem que fazer? Tem que extinguir suplente de Senado. Tem que extinguir, tem que coincidir a eleição, tem que coincidir. Não são coisas impossíveis de serem feitas. Agora, o que acontece é que todo mundo quer fazer isso num pacote só para a eleição seguinte. E aí cada parlamentar vai olhar como é que está a minha situação. Exatamente. Claro, o que você tem que fazer, como tudo na vida, Chico? É por isso você tem que programar com o tempo. Olha, a primeira mudança vai ser para 5 anos, a segunda para 10 anos, a terceira para 10 anos. Aí cada um vai se adaptando para aquela mudança. Mas o senhor acabou de dizer que a conveniência pessoal, a conveniência particular, individual, acaba prevalecendo. Mas como é que não vai ser isso? Pense bem. Como é que não seria assim? Não se vai a lugar nenhum. Se a conveniência pessoal prevalecer, não se vai a lugar nenhum. É que a conveniência individual de 500 e poucas pessoas que estão lá, não é uma conveniência individual. É individual representando um grupo de pessoas. Por exemplo, quando nós fomos votar a situação portuária, eu e mais 4 ou 5 eram os únicos parlamentares que entendíamos do assunto Porto. 513 nunca tinham ouvido falar de Porto. O que eles entendem de Porto é o seguinte, Porto é um lugar onde todo mundo rouba, tem um monte de ladrão e um monte de fila de caminhão na porta. E prostituta e não sei o que lá. É isso que as pessoas, no Brasil de maneira geral, é isso que eles entendem de Porto. Então assim, se for prevalecer a vontade da maioria,
É isso que vigoraria. A gente precisa ouvir quem entende do tema. Claro. Então, assim, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, cada uma das alterações que tem que ser feitas, serão feitas se você tiver uma altitude. O partido que comanda o governo, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. O que aconteceu com o caso da presidente Dilma é que é o seguinte, para ela começou bem. Você se recorda, eu falei há pouco aqui agora. Você, telespectador, vai se lembrar. Quando ela começou o governo dela, durante os primeiros meses, houve uma catarse no Brasil. Todo mundo falava, olha, essa moça está indo bem. Está indo melhor que o Lula, falavam. Porque ela deu aquela faxinada, enfim. Quando ela se sentiu forte, revelou-se a verdadeira presidente. A interventora, a moça que intervém. E ela começou a intervir nas coisas da maneira que ela acha, sem ouvir as pessoas. Isso é muito comum. Você está vendo aqui do lado acontecer. A pessoa se elege humildezinha. Chega no poder, é assim. Agora, deputado, uma questão também que entra, né, na questão da reforma política é a questão do financiamento das campanhas. Né? Financiamento Como público, é que não se comprometer, por exemplo, com os financiadores de campanha? O senhor, inclusive, é tesoureiro do PSB, está fazendo um trabalho para arrecadação. Inclusive, o PSB já arrecadou 8 milhões de reais para a campanha. É pouco. O PT 10 milhões e o PSDB 11 milhões de reais. Sim. Como é que não se... Por exemplo, uma empreiteira que normalmente patrocina, os bancos privados patrocinam também, como é que não se comprometer com essa gente? Amanhã eles não vão cobrar, por exemplo, falar assim, olha, eu ajudei na campanha, uma lei que pode me favorecer, o senhor não pode aprovar. Como é que acontece isso? Dá para não se comprometer com as pessoas que financiam? Não. Eu tenho 30 anos de serviço público, prestado e eleito. Nunca ninguém veio para mim e falou assim, Márcio, tem aqui um dinheirinho para você fazer alguma coisa. Ou, olha, tem um percentual aqui da obra que para você ganhar. Então, o cara não tem peito de falar isso para mim, Chico. O cara não tem peito. Isso é a posição de quem está no comando. Se você tiver altitude, é como o seu comportamento. Se você tiver um comportamento torto, a pessoa percebe, não é? A pessoa percebe. Agora, a empreiteira vai lá, ajuda, é claro que ela está imaginando ter um acesso a você, é claro. Mas o acesso a você não quer dizer que ela é corrupta, nem que você é corrupto. O acesso a você é o seguinte, se amanhã eu for governador de São Paulo, ligar lá o Chalub, o Chico concorda que esse modelo atual é o modelo correto? Poderia ser uma coisa diferente? Olha, ele tem defeitos, A única alternativa a isso, nós podemos evoluir. Qual é a evolução que eu vejo hoje como a mais razoável? A contribuição ser só feita por pessoa física, tirar as empresas privadas só pessoa física para diminuir o volume e aumentar o valor do fundo partidário. Agora, é preciso explicar para as pessoas o que quer dizer isso. Financiamento público, o senhor não... Em tese, eu seria a favor do financiamento público. Mas como é que você explica para a população que o sujeito fala assim, o político já rouba e tudo. Agora, ainda por cima, só faltava essa, querer que a campanha dele seja paga com dinheiro público. Essa é a sensação das pessoas. Então, você vê que não... A verdade é uma só, Chalub. Se fosse simples, já tinha sido resolvido. Não é simples. Porque se você quiser mexer de um lado, você tromba com um pedaço da população. Então, eu acho assim, eu insisto, se você olhar em perspectiva dos 40 anos, desses 40 que eu falei para você... Mas há slogans por aí dizendo que é preciso coragem para mudar. É essa situação. Para mudar precisa ter coragem. Porque, por exemplo, como assegurar a governabilidade com um Congresso como o que nós temos, sem resvalar para o fisiologismo, sem concessões subalternas? É preciso ter coragem para isso. Essa coragem é o comportamento pessoal. Se eu convivi com o Eduardo, eu posso garantir, ele foi governador de Pernambuco. Você acha que em Pernambuco não tem deputado estadual? Claro. Tem, um monte. E lá teve acerto com o deputado? Não. Financeiro, não. Agora, teve acerto de participação no governo? Teve. E está errado, é fisiológico? Não. Eu acho assim, quando você me ajuda a ganhar a eleição, é claro que você tem que participar do governo. Agora, você tem que saber o tom que você vai participar. O que está errado é o tom. Você participa do governo, é o seguinte, você indica alguém para trabalhar, esse alguém tem que ser eficiente, se não for eficiente eu vou trocar. Lógico. Isso você participa. Agora, se você fala assim, não, eu ganhei a eleição, ninguém participa, aí você está sozinho na função. Então eu digo assim, o que o Eduardo está dizendo, e claro, ele faz um sofisma aí na expressão, é que dá para fazer esse tom limitando o grau de influência das forças principais. Por exemplo, ele tem dito isso publicamente. Claro que o Sarney foi um homem importante, foi presidente da República e tal, mas, pô, o Sarney tem que cuidar dos netos. Entendeu? O Sarney não tem mais como ser hegemônico. Quer dizer, ele comandar o país, ele decidiu que vai ser votado. Então, ele de verdade é uma pessoa que já... a contribuição que ele tinha que dar, ele já deu. Claro. Não é? Então, assim, não dá para ter Collor. Sabe quem comanda hoje a ANTAC? A Agência Nacional de Regulação dos Transportes Aquaviários. Presta atenção.
Nós falamos aqui muito de Porto. Sabe quem controla a ANTAC hoje em dia? Fernando Collor de Mello. Ele é que indicou as pessoas que estão lá na ANTAC. Você acha que pode dar certo? Você acha que pode dar certo? Se o Fernando Collor indica a ANTAC, né, não pode dar certo. Pois é, essa é a chamada governabilidade no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de 2 temas fundamentais para a população, especialmente em São Paulo: saúde e segurança pública. Voltamos já. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Segunda fase do Campeonato Paulista. A Portuguesa Santista lutando por uma vaga na final. Acompanhe a classificação e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 13 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França, que é candidato a vice-governador do estado de São Paulo, na chapa liderada pelo governador Geraldo Alckmin. Márcio França também é o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro. E também participa do programa como comentarista o professor, colega, jornalista Humberto Chaluri. E neste bloco, deputado, eu queria falar sobre 2 dos temas que mais preocupam a população brasileira de um modo geral, mas também a população paulista: saúde e segurança pública. Quais são os compromissos da chapa do senhor como candidato a vice-governador em relação à saúde pública e à segurança pública em São Paulo? Eu acho que, para ser bem objetivo, a principal tarefa do governador Geraldo, nesse instante, é pegar os AMEs que ele próprio criou, Sim. desde o Serra para frente, que são importantes equipamentos de saúde, e esticar para um novo modelo que ele implantou agora, o primeiro em São Paulo, que é o AME+. Ou seja, você ter o diagnóstico, mas ter junto a solução do diagnóstico. O problema do AME é o seguinte: você põe o AME, que é um padrão sensacional, que a pessoa Que é um vai lá, ambulatório de especialidades para informar a isso, população. É um ambulatório que você vai e tem todos os especialistas juntos, como se fosse um poupa-tempo da saúde. Sim. Então você vai lá, é padrão privado, você chega, é tudo no padrão privado. Inclusive não tem, é tudo através de OS, que geralmente as OS, as organizações sociais, são de hospitais privados. Então você chega lá, dá a impressão que você está num ambiente privado. Só que o problema é o seguinte: você vai lá, o médico te dá o teu problema e você não tem a solução. No AME+, você vai dali mesmo para a solução. Você tem dali todos os exames, os diagnósticos, etc., até as pequenas cirurgias. E deixar só essa parte todinha centrada. São 46 AMEs no estado de São Paulo. 46. Ele implantou o primeiro. Eu fui ver o primeiro. É sensacional, porque você entra é como se fosse um poupa-tempo, literalmente. Você entrou com um problema e já sai na outra ponta com o diagnóstico e a solução. Se for pequeno, você já resolve na hora. Uma internação no dia, a pequena cirurgia no dia. Então é tudo numa tacada só. Se for uma coisa mais grave, evidentemente, aí é hospitalar. E no caso hospitalar, da nossa região em especial, é desafogar a estrutura hospitalar que nós temos hoje no Guilherme Álvaro, que ela é insuficiente para todos os lugares. Eu acho que nós temos que ter, por exemplo, no caso de São Vicente de Praia Grande, tinha que ter um grande hospital naquela região que desse um suporte e desafogasse um pouco lá de cá, né?
Não é possível. A gente sabe que são as cidades mais pobres, né, cidades com mais dificuldade financeira, em especial em São Vicente. Não dá para não ter um grande hospital público estadual. Claro que é caro, claro que é difícil, mas tem que conseguir buscar o de recurso. Então, eu acho que na área de saúde são duas grandes intervenções. E segurança? Segurança é a principal sugestão que eu fiz ao governador. Quando nós fizemos a coligação, ele perguntou: Márcio, se você estiver conosco, o que você gostaria de interferir? Eu falei: governador, eu gostaria de sugerir um modelo que nós implantamos em São Vicente, de uma ideia, que é um conceito, e eu acho que esse conceito poderia mudar o seu governo. É uma coisa forte na minha visão. Qual é a lógica? Não sei se você viu ontem, achei muito bonita a matéria à noite do Profissão Repórter, acho que é Cabrini, né? Aquele rapaz sensacional, sempre vê uma visão diferente das coisas. Ele ontem estava, Carlos Barcelos. Ele estava fazendo matéria sobre quantas pessoas vocês acham, dos homicídios que tem em São Paulo, quantos foram cometidos por menores de idade. As pessoas têm a sensação que é uma grande quantidade. 50%, 60%, né? Sabe quantos por cento? Em 2005, que ele pegou o corte, 2005, 1,6%. Menos de 2%. E 2010 e 11, na faixa de 6%. Então, 6% dos casos de homicídios foram feitos por meninos abaixo de 18 anos. Mas, entretanto, está na cara que a escola começa nessa faixa. Então, a nossa sugestão para o governador é que a gente pare de fazer o enxugamento do gelo e passe também a cuidar da não produção do gelo. Quer dizer, tirar um pouco desses meninos dessa situação. E aí é o programa que nós já fizemos lá, que é o programa que vocês conheceram, o GEPOM, só que em nível estadual. O jovem no programa de orientação estadual. Ou seja, todos os rapazes de 18 anos, todos de 18 anos do estado de São Paulo, das regiões metropolitanas, Baixada Santista, Campinas, ABC, São José, Grande São Paulo, todos aqueles que têm vulnerabilidade serão chamados para integrar esse programa, se quiserem, é claro, que é voluntário. Remunera, põe eles sob o comando de um policial militar, 30 em 30, como antigamente existia o tal do tiro de guerra, que não é do meu tempo, mas o Chico vai lembrar. Tiro de guerra, as pessoas diziam. O tiro de guerra, você põe um pouco de autoridade no controle desses rapazes. E é impressionante a mudança. No caso de São Vicente, a queda foi de mais de 90%, né? Que o atual prefeito extinguiu o programa. Extinguiu. Veja a capacidade. Porque tinha associação com a minha imagem. Né? Houve muita distorção, porque entraram moças, enfim. Mas, de qualquer maneira, o programa em si tinha um forte componente, ganhou vários prêmios, um programa de alta resolução. Agora, deputado, na questão da educação, que acho que é um fator muito relevante também, que eu acho que pode contribuir muito para a redução disso da educação. Aliás, eu fico muito triste quando anuncio o aumento de efetivo da polícia. Eu ficaria muito mais feliz se anunciasse o aumento de efetivo do número de professores. Acho que seria um caminho muito mais lógico, né? Muito mais inteligente. É verdade. E a gente tem visto ao longo da história esse modelo de educação continuada que foi adotado no Estado. Ele, de certa forma, está produzindo os efeitos agora, porque quem está na universidade recebe esses alunos da educação continuada e percebe que a formação deles não tem sido qualitativa. O que o senhor tem, qual a sua visão sobre isso? E se o senhor puder, o senhor vai estar ao lado do governador, talvez o senhor não poderia chamar a atenção dele para observar com mais atenção, porque o que parece é que esse modelo de querer estimular o aluno a progredir, sem aquela exigência mais rigorosa, que ele permaneça às vezes num ano para que ele possa repetir as disciplinas, como era feito até então, talvez produzisse melhor qualidade do ensino. Como é que o senhor vê essa questão? São questões, da mesma maneira, assim, aquelas verdades sabidas. Né? Hoje já não há mais aquela progressão continuada do Estado, do formato anterior. Existe já a repetência, mas ainda é tênue. O que acontece? Há um exame de avaliação. No nosso tempo, a gente fazia, eu me lembro que as pessoas falavam assim, olha, eu estudei no Canadá, eu estudei no Martim Afonso, olha, eu estudei em escola pública, e era super boa. É verdade. Né? Todo mundo fala a mesma coisa. Aí um dia, numa mesa assim, não sei se era com o Chico, mas era na TV Marco, naquele programa, Opinião. Nós fomos debater com uma moça que era secretária de Educação do Estado, Maria Lúcia, não sei do quê. E ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, o senhor é filho de quem? Eu falei, por quê? Não, o seu pai fazia o quê? Eu falei, meu pai era médico. Então por isso que o senhor tinha vaga na escola pública. Porque o senhor, não sei se o senhor sabe, só 17% das pessoas naquela fase que o senhor estudou, estudavam o ensino médio.
Não tinha vaga para todo mundo. Isso é verdade. Então, a escola era muito boa, mas era para poucos. Inclusive existia um exame de admissão. Né? Aí está a diferença. Quer dizer, era excelente a escola, mas era para poucos. Então, é claro, o desafio é fazer escola boa para muitos. Ou seja, o Brasil avançou também, fez para todo mundo. Mas agora precisa buscar o desafio da escola boa. E aí, dos exemplos que eu vi até hoje, os melhores são do ensino integral. Parece um chavão, mas não é. Eu aqui em São Vicente, vi esses dias aqui no Zulmira, aqui é uma escola perto do Carrefour, o ensino passou a ser integral lá. Os professores ganham 75% a mais. Os alunos ficam o dia inteiro. Eu vi várias mães que tiram as escolas, tiram crianças da escola particular para colocar na escola. O padrão melhorou muito. Então, é claro, esse é o modelo, tem que ser estendido para muitas mais escolas, para garantir muito mais escolas. Mas para isso, deputado, tem que ter professor. Claro. E a falta de professores na rede pública estadual, que é seríssimo. Eu acho também uma questão, não sei se o senhor concorda, uma visão que o senhor também, a experiência que o senhor tem, que é a questão da municipalização do ensino de base, que foi feito com um propósito, que, ao meu ver, que eu acho que já se perdeu, que é de aproximar a administração da escola das cidades, da administração. E o que aconteceu na prática foi que se criou desníveis de qualidade nas escolas de base. Enquanto cidades que têm mais capacidade financeira, como o caso de Santos, assim, comparativamente com outras regiões, a gente nota realmente uma diferença de possibilidade de investimento na escola. E o senador Cristóvão Buarque, ao longo do tempo, ele defende insistentemente essa ideia de federalização das escolas de base, no sentido de que nós vamos ter uma padronização em termos salariais dos professores e estrutura da escola. Como é que o senhor pensa isso? O senhor tem discutido isso com o senhor? Eu não tenho muita profundeza na ideia do Cristóvão, mas meu raciocínio por uma questão ideológica é o seguinte: centralizou, falamos agora há pouco do Porto. Sim. Vai ficar mais distante o comando. Vai ficar mais distante o comando, vai ficar pior a gestão. Veja, se tem problema de recurso, vamos equilibrar o recurso. Se São Vicente tem menos recursos que Santos, vamos equilibrar o recurso no dinheiro. O Estado tem o dinheiro, a União tem o dinheiro. O que precisa colocar é o seguinte: você precisa jogar, não pode, é você colocar. Sabe quanto que a União colocou até hoje, por ano, coloca no Fundeb, no Fundamental do Brasil inteiro? 9 bilhões. Só para ter uma ideia, no erro da presidente Dilma nas elétricas, já custou 44 bilhões. Um ano de erro. Então, coloca dinheiro. Remunera o professor com 5 mil reais por mês, para cada professor. Você vai ver como só encontra um professor com boa qualidade. É por isso agora, você quer pagar no professor R$1.000 e poucos, o coitado tem que fazer 3, 4, 5 jornadas. Então, é claro, vai acomodando a coisa ruim. É isso. É por isso que um país só avança realmente por meio da educação. Não há outro caminho, sem dúvida nenhuma. Deputado, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Salome, mais uma vez como comentarista. Obrigado a ambos, obrigado à equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.